E aí galera, beleza? Professor Carlos falando aqui com vocês. E eu vim aqui para dar um recadinho, tá? Primeiro recado, galera, se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos estudar história porque história é legal. Bora lá, turma! Damares, dá o play aí! Vamos lá então, pessoinhas, para nossa aula de história, nossa aula aí sobre Reforma Protestante número 3. Mano. Turma, essa daqui então é a nossa última aula aí sobre esse curso, tá? De Reforma Protestante. E nessa aula aqui, do que a gente vai tratar? A gente vai tratar da resposta, né, que a Igreja Católica teve em relação a todo o movimento protestante, porque assim, você que veio aí, você, o parça, né, nós aí, você que vem acompanhando nesse curso de Reforma Protestante, você viu que a gente começou lá atrás, na nossa primeira aula, né, mostrando aí as críticas, né, que a Igreja Católica recebia, que a burguesia, uma crítica também com a realeza, a gente entendeu ali, né, os problemas que ocorriam. Depois, na próxima aula, a gente já entendeu quem eram os reformistas, né? A gente viu Lutero, a gente falou de Calvino, a gente falou de Henrique VIII, né? Falamos dessa galera aí, certo? E na aula de hoje eu quero falar com vocês então a respeito da resposta, né? Porque a Reforma Protestante foi algo assim, cara, muito intenso, foi muito forte, cara, movimentou muitas pessoas, movimentou reinos, né? Foi realmente assim revolucionário para a época dela, né? Então, obviamente que a Igreja Católica não ia ficar sentada, né, tomando chimarrão aqui que nem eu e vendo toda a treta acontecer. Obviamente que teve uma resposta, tá? E a resposta já está aí na sua tela, aí, né? É uma resposta que a gente chama de contra-reforma ou reforma católica, tá? E por que desse nome? Primeiro vamos entender esse nome, que só esse nome já deixa muito aluno confuso, tá? Por que contra-reforma, tá? Lutero, ele propôs uma reforma, lembra? As 95 teses? Então, na visão de Lutero, havia 95 coisas que precisavam ser mudadas na igreja, né? Então, tinha 95 reformas que precisavam ser feitas. A Igreja Católica, ela não reconheceu aquilo diretamente. Ela não falou, olha, realmente essas 95 coisas precisam ser feitas. Não. A Igreja Católica, ela devolve a crítica. Ela fala, olha, eu não vou fazer a sua reforma, mas eu vou uma contra-reforma. Eu vou reformar, mas aquilo que eu acho que é importante, não aquilo que você necessariamente está falando. Okay? Por uma questão também de poder também, né? A Igreja Católica era a maior instituição da época e imagina, né, o que era para eles realmente chegar para o mundo e falar, ó, galera, estamos errado mesmo, hein? Ó, não, aquilo lá, não, a gente errou. Não dá, né? Então a igreja veio com essa contra-reforma, né? Como se a Igreja Católica chegasse para Lutero e falasse assim, ó, nós vamos fazer a nossa reforma do jeito que a gente quer, tá? Porque nós tivemos um entendimento assim, beleza? E aí que vem esse segundo nome também, Reforma Católica, tá? Dá na mesma, belezinha? Vamos começar então com a treta. Quem que é o cara? Quem que estava sentado na cadeira lá? Quem que era o cara que estava, né, lá no trono em Roma, cuidando da igreja, comandando a Igreja Católica? Esse senhor aí que apareceu aí na sua linha, aí, né, na sua telinha. O Papa Paulo III. Esse era o cara, caiu no colo dele a bucha de ter que fazer alguma coisa, de ter que reformar, de ter que consertar as coisas, tá? E isso chegou num certo ponto, assim, porque tinham coisas que eram evidentes, eram escandalosas, né, cara? A venda de relíquias sagradas, né, cara? O fato de alguns membros da igreja não respeitarem o celibato. Então eram coisas que precisavam realmente ser feitas. Tá? Então esse cara, né, realmente ele encarou a bronca de fazer isso daí. Tá? Só que isso não foi feito assim do nada. Ele não acordou um dia lá no Vaticano, escreveu toda a reforma. Escreveu toda a reforma lá que tinha que ser feita, mandou a carta lá para o subordinado dele,
e beleza, e foi pescar. Não é assim. O que esse cara faz? Ele cria uma reunião, certo? Nessa reunião ele vai chamar as maiores autoridades ali da igreja, bispos, cardeais, né, os caras que estavam na França, os caras que estavam, né, em outros lugares da Europa ali, lugares importantes, traz esses caras, outros estudiosos, e ali eles sentam para conversar e o assunto da conversa é como nós vamos resolver esse problema. Porque na realidade, esses problemas, né, bem no plural, que eles tinham uma porrada de problemas para resolver na igreja. Mas os dois principais eram como que a gente resolve a nossa treta com o movimento protestante, porque assim, o luteranismo já era forte nessa época, né, a igreja de Henrique VIII também, o calvinismo já começava a ganhar força também. Então eles tinham esse problema, como é que nós vamos lidar com esses caras, com os protestantes, e como que nós vamos lidar com a gente enquanto religião, enquanto igreja. Nós, a gente, enquanto igreja católica, como é que a gente vai resolver os nossos problemas ali, né? E essa reunião é o que fica conhecido como Concílio de Trento, obviamente, porque ocorreu na cidade de Trento, tá? No ano de 1535, tá? E eu coloquei aqui uma palavrinha, ó, tá? Eu não coloquei entre aspas aqui porque não deu para fazer a edição. Essa aqui é a verdade, eu não consegui editar no PowerPoint, tá bom? Mas põe entre aspas, tá? Essa palavrinha consertar, porque esse consertar ele é muito assim relativo, tá? Do ponto de vista da Igreja Católica, né? Não tinha que consertar porque quebrou. É algo que quebrou, mas é muito relativo. A gente está falando aqui de pensamentos, de opiniões, ainda mais religião ainda, né? Então pode pôr um monte de aspas aí, enche de aspas aí nesse consertar, tá? Então eles tinham que resolver isso daí. Olha, a igreja protestante fez um estrago aqui na Europa, nas nossas bases. Muitas pessoas deixaram a igreja católica, muitas pessoas agora estão conseguindo ler a Bíblia, né? Lembra que o Lutero traduziu para o alemão? Pô, muitas pessoas estão lendo. Então a igreja perdeu o status, né, de autoridade suprema, de controladora da sabedoria, de definir o que era certo e o que era errado. Como é que a gente faz, né? E outra coisa que você tem que entender, mano, certo? 1535, o mundo já era outro, né, mano? Colombo, né, já tinha mostrado ali que a Terra não era plana, brother, saca? Né? Então, assim, já tinha um desenvolvimento científico muito grande que já tinha acontecido, que já tinha, meu, desbaratinado todas as verdades, né, cara, que a Igreja Católica tinha colocado como superiores, imutáveis, blá 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 blá. Então, mano, muita gente naquela época já olhava para a Igreja Católica e falava: aí, mano, para, tá me tirando. Tá me tirando é complicado, né? Doideira. Então, nesse concílio, tem algumas coisas que precisavam ser mudadas e algumas coisas precisavam ser reafirmadas, porque nem tudo que o movimento protestante criticava da Igreja Católica era um erro propriamente dito do ponto de vista dos católicos. Saca? Então tinha algumas coisas que precisavam ser reafirmadas. Assim, não, mano, ó, os protestantes estão criticando isso, mas não tem nada a ver. Outras coisas precisavam realmente ser mexidas. Tá? E aqui eu trouxe algumas aqui para a gente conversar. Não vou falar de todas, porque senão esse vídeo vai ter 1000 horas, tá? E você já vai dormir aí, tá? Uma das mudanças. A salvação dependia da fé e das obras. Não entendi, professor. Tô lendo grego. Não, não é grego, turma. Vou explicar para você. Antes do Concílio de Trento, havia uma crença, né? Era uma crença, era a crença religiosa dos caras, né? Eles entendiam que a fé, que a salvação, né, depois que você morreu lá, dependia do quê? Das suas obras, ou seja, de coisas que você fez. E aí, mano, você pensava em caridade, em ajudar o próximo, ou seja, em fazer, não só ficar no plano das ideias, mas ir lá e colocar em prática. Só que nesse período aí, nesse finalzinho da Idade Média, a ideia de fazer as obras, para muita gente, se tornou tipo: vou fazer uma igreja, vou construir uma igreja, olha, vou dar uma grana para a igreja, olha, vou pagar tal coisa. Sabe, esse fazer se tornou meio mercantil, sabe? Então eu podia fazer algo para ter a minha salvação e fazer algo para garantir a minha salvação, tipo, vou comprar uma indulgência,
Eu vou comprar o perdão do meu pecado, vou comprar o perdão do pecado do meu parente que já morreu e coisa e tal. Então era esse tipo de fazer que começou a ganhar corpo na mente das pessoas. Tá? Então a Igreja Católica no Concílio de Trento vai deixar uma coisa bem clara. Olha, as suas obras elas são importantes. O que você faz para o próximo, o que você faz em prol da sua fé, beleza, seu sacrifício pessoal. Porém, a sua fé, ela também é muito importante. Porque a fé sem obras vai ser uma fé morta. Então não adianta só você fazer algo achando que você vai ter sua salvação. Então você também tem que ter a sua fé. E essa disputa entre fé e obras era um diálogo direto com o movimento protestante. Porque o movimento protestante, ele dizia o seguinte: olha, a tua salvação depende da tua fé. Então se você tem fé, se você crê, se você se relaciona com Deus, cara, vai ter salvo. E acabou. Né? E o que estava na base desse pensamento protestante era exatamente minar totalmente o poder da Igreja Católica. Porque quando a Igreja Católica dizia assim: olha, as suas obras vão te salvar, pressupunha-se que essas obras tinham que ser feitas em comunhão com a Igreja Católica, com a instituição. Então, sem a instituição da Igreja Católica, você nunca teria salvação, brother. Saca? Dentro da concepção medieval de igreja. Tá? O movimento protestante veio para quebrar isso. O movimento protestante vem e fala: não, cara, a tua fé é você e Deus, a tua relação com Ele que vai colocar você no caminho da salvação. Beleza. Então, quando a Igreja Católica fala que a sua salvação depende da sua fé e das obras, é um jeito bem de acochabrar o negócio ali, entendeu? Dar uma gambiarra ali. Mas é uma das coisas que eles criam lá no Concílio de Trento, tá? Tentando acabar com algumas coisas erradas que vinham acontecendo, que você já sabe qual que é. Se você chegou nesse vídeo aqui agora, está conhecendo o canal agora, dá um like aí e compartilha esse vídeo, meu chapa. Isso mesmo. Mas se você está chegando agora nesse vídeo e não está entendendo nada, eu aconselho você a assistir a aula 1 e 2 sobre Reforma Protestante. Tá bom? Mas faz isso depois. Agora fica comigo aí, vamos sentar o aço no conteúdo. Tá? Os príncipes, né, no caso os reis, não podiam interferir nos assuntos da igreja. Assim, se você assistir as minhas aulas aí sobre absolutismo, você vai ver que tinha uma relação muito forte, mano, né, entre igreja e governo. Quer ver um conteúdo legal, mano, para você assistir também? Tem uma aula minha aí no meu canal que fala aí do final do Império Romano, onde eu estou falando de Carlos Magno, né, do Reino Franco. E esse momento histórico é muito interessante, né? E, cara, eu estou falando obviamente bem antes, né, de 1530, beleza? No início da Idade Média, lá, cara, século 3, século 4 depois de Cristo, 5, 6, por aí, tá? Um período bem longo aí. Você tem uma aproximação muito grande da Igreja Católica com os francos, né, cara, com Carlos Magno, com essa galera aí. E ali começa a surgir uma relação muito forte, onde o Papa, em alguns momentos, ele vai afirmar que o rei, ele é o salvador dos cristãos, ele é um enviado de Deus, sabe? Por conta de uma necessidade política que está bem explicadinha lá no meu vídeo lá. Mas, por isso ter acontecido, vem essa tradição histórica que chega até aí o século XIII e século XIV, onde você tem uma relação muito íntima entre o rei e a igreja. O rei e a igreja. Então a igreja sustenta o rei sustenta a igreja. Tanto é que lá na aula de Idade Média a gente viu o quê? Que a igreja católica era o primeiro estamento. Era um grupo privilegiadíssimo, não pagava imposto. Então era muito comum ter essas interferências. Sabe? O rei interferindo na igreja, a igreja interferindo no governo do rei. Era uma coisa que acontecia. Então, no Concílio de Trento, o que o Paulo III vai falar? Ó, igreja e política não se misturam. Você já tá vendo a minha cara, né? Claro que isso não pegou até hoje, né? Hoje em dia, a gente tem aí governos, inclusive lá no Brasil, conhece o Brasil? Pois é, né, cara? De religião e governo tá aqui assim, né, cara? Você tem até uma bancada de pastores lá dentro de Brasília, né, cara? Mas, enfim, outros assuntos à parte. Então é uma coisa que ele tentou fazer para separar, para tentar evitar esse tipo de confusão aí, tá? Ele manteve o celibato. Ele falou, mano, esse negócio aí, cara, de padre ficar tendo relação, não pode, mano.
ter filho? Não, ele manteve o celibato e é imutável. Então, lembra que eu falei, algumas coisas foram reafirmadas, por exemplo, a questão do celibato, que era uma escapadinha aí que alguns religiosos davam aí. Aí você deve estar se perguntando, professor, isso deu certo? Eu vou te dar uma dica. Eu quero que você pesquisa aí. Talvez você não ache isso no Google, porque não é uma informação tão óbvia assim, tá? Mas se você pesquisar, por exemplo, lá no centro de teses da USP, da Unicamp, da Unesp, e procurar um material lá sobre os jesuítas no Brasil, né, na época da colonização, porque em 1535 já estava rolando colonização do Brasil, e você já tinha jesuítas importantes vindo para cá, né? Então, se não eram todos, mas existem relatos de alguns jesuítas que, os caras estavam aí com as Índias, né, e com os colonos e, mano, sabe, se desfrutava, sabe, isso já depois do Concílio de Trento. Então, veja bem, essa reunião está ocorrendo para definir algumas regras, mas não pensa que é um negócio rígido. Era para ser, mas, entendeu? Nem todo mundo assim entrou na onda tão rápido. Foi um processo, tá bom? E continuou o culto aos santos e às relíquias. Lembra, a igreja protestante ela tinha uma crítica muito grande, né? De falar, olha, a igreja ela não pode cultuar pessoas. A igreja ela cultua Deus, cultua, né, Jesus, tem uma relação apenas com as divindades. Não cabe à igreja a ideia de canonizar pessoas, de criar santos, né? E tanto é que até hoje, você pega uma igreja protestante, uma igreja católica, essa é uma das diferenças. Uma igreja protestante você não vai ver a imagem, a escultura lá de um santo, de alguém, porque para eles isso, né, não tem a ver. Porém, para os católicos tem a ver. É normal. Então isso foi uma coisa que foi reafirmada no Concílio de Trento. Olha, o culto aos santos continua. Não é porque Lutero falou lá que não tinha nada a ver que a gente vai abraçar. Não. Continua, nós vamos manter, sim. E a igreja tem os motivos dela para poder fazer isso. Aqui eu não vou mencionar aqui, porque eu já falei demais já. Tá? Pesquisa no Google aí e escreve pra gente por quê. Por que até hoje a igreja tem essa tradição aí de cultuar imagens e pessoas lá no culto deles. Pesquisa lá, tá? Relíquias, cara, as relíquias elas ainda são cultuadas, né? Elas não são mais comercializadas, mas são cultuadas. Tanto é que, existem relíquias que até hoje são famosíssimas. Por exemplo, o Santo Sudário. Mano, Santo Sudário, até pouco tempo atrás, tinha gente lá escaneando aquilo para tentar descobrir qual era o perfil de Cristo. Entende? Então essas relíquias elas existem ainda, estão por aí em vários lugares do mundo aí, né? Então os caras mantiveram a questão das relíquias, sim, tá? Então basicamente, galera, o que o Concílio de Trento vai fazer então? O Concílio de Trento ele vai definir novas linhas, ele vai corrigir algumas coisas, ele vai manter outras, e a ideia é que a partir dali a igreja se fortaleceria e poderia caminhar de boa, sem problema nenhum, sem ficar com essa discussão aí com os católicos, tá? Essa imagem aí que eu trouxe para vocês é a imagem que representou o Concílio de Trento, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês para o primeiro plano da imagem aqui, ó. Saca? O que é isso que você está vendo? O que são essas mulheres aqui no Concílio de Trento? São as ninfas, tá? E essas ninfas representam elementos que tecnicamente faria parte do plano das ideias e que estaria envolvido ali no Concílio de Trento. Nossa, professor, você filosofou, hein, mano? Como assim? Por exemplo, a sabedoria, né? A temperança. São sentimentos, assim, são ideias que estariam envolvidos ali no Concílio de Trento, para reforçar a ideia de que o Concílio de Trento não era só uma reuniãozinha, né, mas era algo extremamente importante, né, e que estava se fazendo uma grande revolução na história. Tá? Ah, professor, então a Contra-Reforma, lá, o Concílio de Trento, foi só uma reunião para colocar tudo no papel, né? Não foi só isso, foi também isso, mas
o Concílio de Trento e a Contra-Reforma, de um modo geral, cara, teve muita contribuição, teve muita coisa acontecendo, teve muita criação, tá? Eu quero falar de algumas delas para vocês. Uma delas, turma, foi graças a esse cara aí, ó. Você tá vendo aí, o Inácio de Loyola, tá? E o que esse cara aí vai criar? O Inácio de Loyola, ele vai criar um grupo, né, um grupo dentro da Igreja Católica conhecido como Companhia de Jesus, tá? E o que era essa Companhia de Jesus? Esse grupo, essa ordem religiosa, ela tinha a finalidade de ser diferente de todas as outras ordens que tinham dentro da igreja. Por exemplo, beneditinos, agostinianos. Existiam vários grupos, várias ordens dentro da igreja católica. Mas a Companhia de Jesus ia ser diferente, mano. Ia ser diferente e ia ter uma missão assim bem mais severa, mano. Dá um exemplo, professor, ó, só para você entender, tá? A Companhia de Jesus, ela tinha um perfil militar. Tanto é que o cara que fazia parte, né, o religioso que fazia parte dessa companhia, ele era considerado um soldado de Cristo. Olha só que simbólico isso, né, cara? Você não é só um servo, você é um soldado de Cristo, mano. E se você é um soldado, o soldado é treinado para quê? Para luta. O soldado é preparado para quê? Para dar a vida dele. O soldado, ele não vive a própria vida, né? Ele se sacrifica, ele coloca a vida dele nas mãos de um superior. No caso, né, o superior, né, da companhia religiosa seria quem? Deus, né, e os seus representantes, um cardeal, um bispo, papa, né? Então, criar uma ordem religiosa com perfil militar atendia esses interesses aí. Então tinha que ter uma disciplina, tinha que ser rígido, ia ter uma hierarquia ferrada, e todo mundo que tivesse ali ia estar disposto a se sacrificar, a se doar, a se entregar. Igual um soldado. Estaria disposto a quê? A colocar a sua vida em risco. Então, mano, era tipo o BOPE da igreja católica, entendeu? Mano, era faca na caveira, mano. Pá, né? Os caras estavam ali para arrebentar mesmo, porque deve Ah, nossa, professor, mas por que os caras queriam, né, tudo isso? Eu vou explicar para você enquanto eu abasteço a minha folha aqui com água quente, tá? Os caras queriam declarar guerra, os caras queriam invadir algum país. Pô, mano, a igreja católica ia matar alguém? Não ia matar ninguém, mas eles iam declarar guerra, sabe? Contra quem? Contra os infiéis. Tô brincando, turma. Não era contra os infiéis, não, tá? Mas a ideia dos caras é que os caras lutassem, né, para resgatar pessoas, né? Então aquelas pessoas que de repente não conheciam ainda a palavra, não conheciam ainda a fé, essas pessoas tinham que ser resgatadas, né? Elas tinham que ser levadas para o lugar da salvação. Diga-se que era a Igreja Católica. Nossa, professor, mas onde estavam essas pessoas? Estavam na Holanda? Estavam na França? Não, elas estavam na América, né? Num território que você conhece bem, chamado Brasil. Eles estavam na África, eles estavam na Ásia, né? Então, assim, todos esses territórios onde ainda haviam civilizações, povos primitivos, povos politeístas. Nossa, você não sabe o que é politeísta? Tem uma aula minha aí sobre Mesopotâmia. Vai lá assistir lá Egito, pré-história, lá que você vai aprender o que é politeísta, tá? Então a ideia dos caras é entrar nesses territórios, nesses continentes e fazer esse resgate, mano. Vamos resgatar os caras, mano. Vamos resgatar os índios, vamos resgatar os africanos, os indianos, porque essa crença que eles têm aí tá errada, mano. Vai acreditar em Tupã. Tupã é o demônio, né? Como a Igreja Católica pintava naquela época. Tem que pegar esse índio, tirar isso da cabeça dele e transformar o cara em católico, em cristão. Esses africanos aí com essas entidades aí, mano, esses caras aí estão tudo errado. Vamos trazer os caras pro caminho certo, do catolicismo. Olha esses indianos aí, mano, cultuando um elefante. Mano, esses caras estão muito loucos. Né? Não pode. Vamos fazer esses caras cultuarem Cristo, né? O cristianismo. Então, essa era a pegada. E você já está imaginando. Pô, professor, pro cara, né, vir pro Brasil naquela época e levar os índios no peito, mano, pra poder fazer uma pregação, pra poder evangelizar. O cara tinha que ser bom, hein, mano?
Exatamente, tinha que ser um soldado de Cristo, um jesuíta. Tá? Então esses caras eles vão meio que se envolver nas navegações para poder chegar nesses territórios aí e conquistar, né, os índios. É por isso que, né, quando a gente fala muito da história do Brasil, da chegada dos portugueses aqui, imagens que nem essas são muito assim comuns de você encontrar no livro de história, né? A primeira missa, né, cara? Então você tem ali, né, cara, os jesuítas, os religiosos ali fazendo, né, um culto, né, cristão, e o índio lá, tipo, de braço cruzado, olhando e falando: e aí, mano? Que viagem é essa, velho? Né? Umas paradas assim, saca? Então, essa era a função dos caras. Chegar em continentes que nem a América, África, Ásia e levar a fé católica para eles, tá? E é por isso que aqui no Brasilzão aqui a gente tem, né, na nossa história, no nosso acervo, histórias de jesuítas que foram, mano, assim, importantíssimos, caras assim que vieram, que fizeram fizeram trabalhos maravilhosos aqui e foram reconhecidos por conta disso. Como, por exemplo, o Padre Anchieta, né, mano? Ele veio para o Brasil, ficou um tempo convivendo com os índios, né, produziu uma obra literária muito vasta. É um cara assim muito famoso que eu, né, indico você pesquisar sobre ele, que você vai gostar bastante, né? Em São Paulo você tem bastante homenagem a ele, nome de ruas e tudo mais, tá? Pesquisa aí que tu vai curtir bastante a história dele, tá bom? Nossa, professor, então a Igreja Católica saiu pelo mundo aí buscando novos fiéis. Sim, foi uma maneira que a Igreja Católica achou de fazer o quê? De repor os fiéis que havia perdido para a Igreja Protestante. Porque muita gente saiu da Igreja Católica e virou protestante, foi para o luteranismo, foi para o calvinismo e blá 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 blá. Então a Igreja precisava repor o quadro de fiéis. Uma das maneiras foi com os jesuítas indo lá resgatar, né, resgatar essa galera que estava pelo mundo aí, índios, os africanos e tudo mais, tá? Porém, a Igreja Católica tinha um outro problema, que era a disseminação de ideias protestantes dentro da Europa. Não pense você que o Papa Paulo III ficou lá na cadeirinha dele, tomando o chimarrão dele. Ele também não tomava chimarrão, porque não existia naquela época. Vendo lá os protestantes mandarem bala lá na Suíça, na Suécia, na Inglaterra, e estava tudo bem. Não, sabe? O conflito continuou tendo, o conflito de dimensões militares, né? Eu disse para vocês no outro vídeo, havia guerras entre católicos e protestantes. Tem um filme legal que retrata isso, que é o filme chamado Martinho e Lutero. Assiste lá que vocês vão ver que o negócio foi para as vias de fato mesmo, tá? Martinho e Lutero, assiste esse filme aí que é bacaninha para você entender isso, tá bom? Então, no Concílio de Trento, dentro desse movimento da Contra-Reforma, a Igreja Católica procurou meios de enfrentar, né, o movimento protestante, de tentar eliminar o movimento protestante, ou pelo menos tentar impedir que mais católicos fossem para o lado protestante. E para você impedir, você tinha que impedir que essas ideias protestantes se disseminassem dentro dos católicos. Então é aí que vai surgir um movimento, né, que é a criação do Santo Ofício. O que era o Santo Ofício? O Santo Ofício, santo de sagrado, né, ofício de fazer, algo que você faz. Então era um feito sagrado, era uma execução sagrada, era execução mesmo, vocês vão ver que eu vou mostrar aí, tá? Então algo que você fazia que era considerado nobre, sagrado. E o que era? Era impedir que as ideias protestantes proliferassem em territórios católicos. E como que você fazia isso? Rebatendo as ideias, escrevendo cartas, publicando livros, provando que os caras estão errados? Não, mano, é claro que não, gente, é claro que não. Você vai proibir os caras, você vai combater o movimento protestante, sabe como? Matando os caras, mano. Torturando, mostrando para os católicos que quem se metesse com as ideias protestantes não ia ter um fim muito legal, cara, né? Ia sofrer pra caramba, né? É mais ou menos esse o recado que a Igreja Católica estava tentando passar, tá? E isso é o que a gente chama de Inquisição. Por que Inquisição? Porque os caras iam inquirir. Então ia ter um... Ai, meu Deus, esqueci a palavra.
Eles iam te ouvir, né? Eles queriam saber o que você tinha para dizer sobre aquilo, né? Então tem uma entrevista, né? Um interrogatório. Aê, peraí. Aí, chimarrão, beleza. Então, um interrogatório, saca? Esse interrogatório ia ser seguido de um julgamento para dizer se você realmente está condenado ou não. Geralmente estava. E era você que assumia a culpa. Era muito interessante isso daí, tá? E tudo isso para tentar combater as ideias protestantes. Essa imagem aqui, ela é bem legal. Ela representa bem pra gente assim, qual que era a ideia, né? Vamos ver alguns elementos aqui. Você percebe claramente aqui que você tem membros da Igreja Católica, certo? Né? O ambiente passa a ideia pra gente de ser um lugar de julgamento, um tribunal, né? Você tem alguém aqui em destaque, talvez esses caras aqui já foram julgados, sei lá. E o que é esse traje que eles estão vestindo aqui? Eles estão vestindo esse traje chamado de São Benito. O que é o São Benito? O São Benito, ele é um traje de papel. De papel. Nossa, professor, por que alguém vai vestir uma roupa de papel em alguém? Porque o papel queima mais rápido. Uhum. Deixa eu te explicar, mano. Esse São Benito aqui, também que tem uns desenhos, umas estampinhas aqui, ó. Essas estampas, normalmente, elas eram relacionadas com o pecado que a pessoa cometeu. Muitas das vezes, ter se metido com ideias protestantes. Então, os caras pintavam nesse papel qual que era o pecado do cara, saca? Para ele ser evidenciado aqui no meio da comunidade qual pecado ele cometeu. E dali, meu irmão, fogueira, cara. Vai queimar na fogueira. Nossa, professor, mas eu pensei que os caras queimavam só as bruxas. Também, não pense que ser bruxa nesse contexto aí tava melhor, não. Né? Também era um tipo de perseguição. Mas, a grosso modo, os caras também pegavam quem era protestante, quem era judeu. Cara, não dá necessariamente você ser um calvinista, um luteranista. Não. Mas tá, você era judeu também. Os caras também não curtiam muito, né? Porque tem uma outra linha de pensamento. Ah, sou ateu. Pior ainda, mano. Os caras dão um tiro na sua cara, né? Enfim. E olha essa imagem. Essa imagem aqui, ela é bem interessante. Porque você deve estar pensando, você deve estar passando a seguinte coisa pela sua cabeça. Ah, professor, quem é protestante não anda com uma camisa na rua, né? Olha, eu sigo Martinho Lutero. Ninguém vai tatuar na testa, né? Eu amo Calvino, né? Não rola, não tem como você ter uma prova física, uma prova palpável de quem é e de quem não é, de quem pratica e de quem não pratica tal coisa. É muito, né, assim, abstrato. Então, como é que a coisa geralmente começava? Tudo começava geralmente com uma denúncia, né? Um vizinho denunciava alguém, né, um membro da Igreja Católica denunciava alguém, achava que alguém era, tal. E depois que você era denunciado, aí que a Inquisição, né, que o interrogatório começava. Os caras chegavam em você e perguntavam: ô mano, tu é protestante, brother? Você responder: não. Não é mesmo? Não, não sou. Olha, eu acho que tu é, rapaz. Eu não sou, mano. Oxi. Não sou aqui, ó. Católico, mano. Eu tô com papo, velho. Então tá bom, então vamos ver. Então, se você realmente for católico, que nem você tá dizendo, né? Deus vai mostrar que você é. Ah, mas Deus vai mostrar. Como que Deus vai mostrar? Simples, a gente vai torturar você. E se você suportar a dor e não gritar e não doer e tudo mais, é sinal de que realmente Deus tá do seu lado e você tá dizendo a verdade, sabe? Então os caras tipo meio que amarravam o cara assim numa roda como essa aqui, ó, metia fogo aqui embaixo e alguém ia girando você, mano, né? Óbvio, né, que ia queimar, ia doer, você ia gritar pra caramba e os caras iam falar: ah, lá, ó, tá doendo lá, olha lá, queimou, tá vendo? Ah, é protestante, ah, é. E aí os caras ficavam aqui, tinha sempre um membro da igreja aqui, ó, vendo tudo que tá acontecendo, e os caras olhavam pra você e falavam assim: mano, tu é protestante, brother. Imagina você sendo queimado aqui, velho. Não, não sou. Você vai falar: não, não sou. Mano, se o cara perguntasse pra você se você é um touro pastando, você vai falar: não, eu sou o touro pastando, cara. Ó, dou coisa ainda, né?
numa situação dessa, você assume qualquer coisa. Então, como é que terminava, né, a grosso modo, né? Não estou generalizando, tá, galera? Não vou falar que 100% dos julgamentos foram assim, tá? Porque também nem é tanta minha especialidade estudar isso daí, tá? Mas a grosso modo, a maioria dos casos terminavam assim, tá? Então o cara estava ali sendo torturado, chega uma hora que o cara, né, nessa situação aqui, eu acho que na primeira, né, na primeira volta que o cara desce na roda ali, o cara já assumia tudo, né? Então ele assumia. Aí o Papa redigia um documentozinho, né, dizendo, olha, o cara assumiu que ele é protestante, ou bruxo, ou judeu, ou que ele xingou o Papa. Né? Às vezes não precisava necessariamente o cara assumir que ele era de uma outra religião, mas às vezes ele podia ter feito algo que a igreja não gostou. Né? Uma crítica, por exemplo. O cara criticou o fato do padre não sei o que lá. Né? Então é uma forma também de coerção, de impedir que novas críticas surgissem dentro da igreja católica. Porque ninguém ia querer passar por isso, né, mano? Então esse cara aqui, ele redigia uma cartinha. O fulano de tal disse que realmente ele é protestante mesmo. Ele fez merda. Aí o cara tirava um maluco dali, o cara assinava, ouvia, né, com o dedão lá. Beleza, e depois daqui que o cara vinha pra cá, ó. Né? Porque o que acontecia aqui? Aqui tinha leitura, né, do documento. Todo mundo perguntava pra ele, mano, tu fez merda mesmo, velho? Tu é protestante mesmo? Aí o cara, sou. Aí o inquisidor tava aqui no meio. Aí o inquisidor levantava lá, tô com o documento aqui, ó. Ele assinou, ele assinou. Então, com a assinatura do cara, com o cara assumindo o risco, então eles falavam o seguinte, mano, pronto, não tenho culpa nenhuma, ele assumiu o erro dele, entende? E aí os caras, né, matavam ele queimado, né, ia pra fogueira, enforcava, tinham várias maneiras de matar naquela época, que nem hoje em dia também tem, né, mas, tipo, a igreja, né, velho? Na moral, né? Os caras. Isso aqui era um outro jeito também de fazer o cara confessar, né, mano? Tipo, mas tá cansado? Eu tô, então senta aí. Não. Senta aí. E olha só como que é ardiloso o lance, né, cara? São espetos que não são feitos pra matar, mano. São feitos pra ferir, né? Então o cara senta ali, aí o carrasco espremia. Nossa, cara. Você é louco, tio. Os caras assumiam tudo numa situação dessa, né? Mas vamos mudar de assunto, né? Vocês já entenderam, né? Então a Inquisição, as mortes, as execuções, era uma forma de punir católicos em países católicos, que nem Espanha, Portugal, Itália, que se envolvessem com a religião protestante. E era uma forma também de coibir, de tacar medo nas pessoas e impedir que essas pessoas continuassem criticando a igreja. Então eles tinham que colocar um fim às críticas, né? E, acho que funcionou, né? Na moral. Barroco, a arte. Agora a nossa aula ganha um outro contorno. Porque assim, meu querido, entende uma coisa. Não adianta apenas eu ter uma grande ideia, ter uma grande vontade. Isso também tem que ser levado às pessoas. As pessoas têm que ser convencidas de que a minha ideia é boa, de que a minha ideia é melhor, de que tudo é bacaninha. E hoje em dia, como é que a gente resolve esse tipo de coisa? Hoje em dia você faz uma propaganda lá, um comercial, põe no meio lá do Big Brother, no meio da novela das 8, todo mundo vem e fala, uau, é isso mesmo, põe no Face, põe no Insta, né? Naquela época a Igreja Católica, assim como os reis, como, né, qualquer um que estava naquela época querendo divulgar uma ideia, também tinha os paranauê dele, também tinha a mídia da época, né? E a mídia era a arte, tá? Assim, eu também sou historiador da arte, tá? E eu particularmente assim não acho muito legal, sabe, dar essa abordagem assim, mas como a gente está aqui num contexto mais escolar, num contexto mais pedagógico, então eu vou seguir essa linha, mesmo, né, me causando um pouco, né, de desconforto isso, tá? Eu quero colocar
igreja, agora ela precisava convencer as pessoas de muitas coisas. Ela precisava convencer de que ela era legal, ela precisava convencer de que o caminho do catolicismo era bacaninha. Para algumas pessoas ela precisava convencer que o cristianismo era bacaninha, porque, para muitas pessoas não era só deixar de ser católico e ser protestante. Para muitas pessoas era tipo, mano, igreja, religião, pegue fogo, né? Vou ficar na minha, vou virar ateu, né? Então, assim, tinha muitas coisas que a igreja precisava estabelecer. E não era uma coisa assim só de lei, de obrigação. Porque, por exemplo, a Inquisição tacava medo em você e te obrigava a viver de uma determinada maneira, né, socialmente. Mas será que o fato de você fazer certas coisas realmente era um sinal de que você acreditava naquilo? Ser ou não ser? Eis a questão. Será que só porque você não criticava a Igreja Católica quer dizer que você realmente gostava dela? Será que o fato de você estar numa igreja ou protestante ou católica, isso já fazia de você realmente um cristão? Né? Você entende as dimensões? Então a Igreja Católica ela precisava entrar aqui, ó, na mente. Precisava entrar aqui, ó, no coração das pessoas e propor um resgate mesmo. E isso é feito através de mídia, através de propaganda, difusão de ideias, né, cara, de convencimento, de formação de opinião. Naquela época não tinha youtuber, né, mano? Os caras não tinham, né, formadores de opinião. Então os caras tinham que arrumar uma maneira. E uma das maneiras foi a arte. Especificamente, qual arte? A arte barroca. Aí você está pensando assim, o Papa Paulo III estava lá tomando um café na casa dele, lá um chimarrão. Falou, ô Zé, ô filho, inventa uma arte para mim aí para eu poder convencer a galera, beleza? Obrigado. Não, né? Não foi assim, tá? O barroco, ele tem o desenvolvimento dele enquanto arte, tem as suas origens, tem as suas referências, que eu não vou ficar falando aqui para não confundir ainda mais a sua cabecinha, tá? Porque o foco aqui é a gente entender esse lance de reforma protestante, tá bom? Mas pesquisa aí, mano. Você vai entender e a sua vida vai ser espetacular. Inclusive você pode até comentar põe nos comentários aí qual que é a origem da arte barroca. Seria uma boa, né? Uma boa para você comentar aí. Então, assim, a Igreja Católica ela vai olhar para a arte barroca e vai falar, mano, tá aí, gostei. E eu acho que essa arte aí vai me ajudar no meu intento de convencer as pessoas. Por quê, professor? Porque é o seguinte, a arte barroca, ela é carregada, cara, de um determinado sentimento, um sentimento de redenção, cara, um sentimento de êxtase, sabe? É uma arte assim. Eu gosto de trabalhar muito com os opostos, né, cara? Então, por exemplo, nessa pintura aqui, vamos falar das cores, da paleta, né, cara? Você tem claro e escuro, né, cara? Então, o barroco gosta de brincar com isso, é uma arte muito intensa, né? E gosta de brincar com os opostos. Então, a Igreja Católica olhou para isso e falou, mano, velho, eu acho que serve para mim. Mas por quê, professor? Porque é o seguinte, né? A Igreja Católica precisava atingir o coração das pessoas. E para atingir o coração, tem que despertar sentimento. Você tem que entrar na cabeça das pessoas. E essa obra aqui, ó, do Caravaggio, né, mano, a obra Flagelação. Quem que tá sendo flagelado aqui? Mano, é Cristo, cara. Ninguém mais, é Cristo. Os caras pegaram lá um trecho, né, da trajetória de Cristo e fizeram uma pintura sobre isso, né? O Caravaggio, meu pintor fantástico, eu amo ele, cara, né? E o Caravaggio, ele consegue trazer isso, né, cara? Olha a expressão desses caras, né? Olha a expressão de sofrimento, de desalento de Cristo. Até o Carrasco, mano, olha a expressão desse Carrasco, mano. Você não consegue, né, nem sentir raiva desse Carrasco. É como se o Carrasco falasse assim, mano, ó, eu vou te matar, cara, mas eu sei que você é um cara firmezinha, mano, Jesus. Eu sei que você é filho de Deus, mano, tô te flagelando à toa, cara, me perdoa, né? Olha aqui a cara desse cara aqui, tá fazendo algo que visivelmente não gosta, né? Então, cara, a arte barroca, ela vem nesse intuito, né? De mexer com os seus sentimentos, de fazer você refletir, de fazer você pensar. E nesse caso aqui, vai fazer você refletir, você pensar sobre o quê? Sobre a sua posição
de fiel, sobre a sua posição de cristão. Olha para uma obra de arte dessa e pensa naquele contexto um católico, por exemplo, que estava pensando nas críticas em relação à igreja. Né? Ou um cara que estivesse pensando em ir para a igreja protestante, ou um cara que estivesse pensando uma outra coisa. Mano, o cara já sentia, né, aquela ideia de culpa, né, mano? Porque olha quanto sofrimento, se até os carrascos, né, mano, estão com pena de Cristo. Mano, será que eu, enquanto membro, enquanto fiel, não posso me dar não posso ter esse tipo de pensamento, não posso ter esse tipo de sentimento, esse tipo de compaixão? Claro que eu posso. Então eu vou ficar onde eu estou mesmo, que é aqui na Igreja Católica, e boa. Né? Então, assim, algumas produções do Barroco caíam para esse lado da culpa, para fazer com que as pessoas tivessem contato com isso e falar: mano, mas eu sou um pecador mesmo. Né? Não, eu tô errado, mano. Olha o sacrifício, olha o que Cristo sofreu. Né? Então eu tenho que aguentar, né, a minha situação. Eu tenho que passar, né, por isso que eu estou passando aqui dentro da igreja, tenho que me manter firme. Né? Então essa ideia da culpa era muito forte. Né? Mas também a questão do êxtase. Né, mano? Porque a religião não é só culpa, né? A minha culpa, o meu pecado original, mas o êxtase do tipo, uau, mano, você é salvo, cara. É céu, mano. Anjo descendo, a luz divina chegando e pá, o chimarrão quente pra você tomar, entendeu? É êxtase, cara, sabe? E a arte barroca, ela brincava muito com isso, saca? Não é à toa que a arte barroca ela surge na Itália, ela ganha muita força na Itália, que é o berço do catolicismo, o Papa estava ali, e é dali da Itália que ela vai, mano, se expandir para a Europa, e da Europa vai se expandir para vários lugares do mundo, saca? Até chegar aqui no nosso Brasilzão, velho de guerra, sabe? Porque a Igreja Católica ela vê o potencial da arte barroca nesse sentido, de brincar com os sentimentos, né? Brincar com os opostos, certo e errado, claro e escuro, pecado e perdão, êxtase, culpa, sabe? E conseguir atingir as pessoas, sabe, lá nas entranhas. Então, e aí a Igreja Católica vai abraçar o Barroco e em cima do Barroco vai desenvolver uma mídia, né, um grande sistema de ideias para tentar entrar no cocuruco, no coração e nas mentes das pessoas. Vixe, 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 vixe. Olha essa obra do Bernini, mano. Vixe. Obra Êxtase de Santa Teresa. Mano, qual que é o grande lance ali? Santa Teresa ela teria recebido, ela teria sentido, teria sido transpassada pelo amor de Deus. Né? Ela teve um sonho, né, de que esse amor de Deus transpassava o corpo dela através de uma flecha dourada, né, cara? Então é um momento de êxtase, né, cara? Onde ela entrou em contato com o amor divino e se entregou e teve aquele momento assim de tipo, pá! Saca? De dimensão assim surreal, cara, entendeu? E o Bernini ele representou isso com essa escultura, cara. Então você tem ela aqui, ó, Santa Teresa no momento dela ali, né, na vibe dela com Deus, e o anjo tá ali, ó, né, no enviado de Deus, com aquela flecha dourada que vai, mano, pá, né, penetrar no coração dela, e o céu se abriu ali, mano, e a luz veio e ela, pá, entendeu? Então olha que fenomenal isso, né? Se você pensar em termos de mídia da época, né, de divulgação de ideias, né, era você chegar pro fiel ali no banco da igreja, ou para aquela pessoa que estava meio lá nem cá, tipo, vou para lá, vou para cá, e reafirmar para ela, falar assim, mano, isso é a fé, isso é ser cristão, isso é permanecer no caminho de Deus, meu cara. Esquece todas essas outras coisinhas mundanas que estão falando para você, de dízimo, de ossos sagrados, de terreno no céu. Para, velho. Para. É sentimento, é emoção, não é razão. Entendeu, meu mano? Não é ler lá e querer ficar pensando, mas será que a igreja está certa? Eu acho que não. Eu vou escrever uma carta sobre isso. Para. Mano, é sentimento, é emoção. Pá, porrada. Saca? Essa era a ideia que a arte barroca passava. E era através daí que ela queria atingir. Certo? Olha isso, mano, essa obra. Obra Glória de Santo Inácio, tá? De 1691. Mano, fala sério, mano. Fala sério. Você entra numa catedral, você entra numa igreja, aí você se depara com uma obra dessa.
maluco, qual que era a sua primeira reação? Tipo, mano, tô no céu, velho. Você não vai falar que tô no céu, você vai falar que você tá indo pro céu, né? Porque bem no centro dessa pintura, quem que tá lá segurando a cruz? Quem tá segurando a cruz lá? Cristo, mano. É ele, né? Tava te esperando. Opa, chegou um e-mail aqui, deixa eu fechar. Pronto. Né? É ele que tá lá, mano. Né? Tipo, olha eu com a cruz aqui, tô te esperando, né? E, né? De repente até alguém chegando lá. Aí você tem alguns santos aqui, um monte de anjo, uma galera já tá subindo. Você fala, uau, mano, vixe, quando é que eu vou pra lá, tal. Mano, é uma obra que te puxa, mano, que entra na sua mente e te lembra, tipo, olha, mano, você vai ficar aí mesmo. Ou você vai querer vir pra cá, uma colher de cima. Então presta atenção no que você tá fazendo, mano. Presta atenção nas suas ideias, cara. Entende? E essa obra aqui também, ela reforça, né, o trabalho da Igreja Católica no contexto da Contra-Reforma. Porque, por exemplo, aqui você pode ler, ó, Ásia, África. Aqui não dá para ler bem aqui, mas isso é América, tá? Eu vou dar um zoom nessa parte aqui para vocês verem, tá? Então, cara, aquela ideia de que, tipo, mano, você tem que ir buscar os fiéis, mano. Os caras estão lá perdidão na Ásia, lá seguindo vários deuses, né? Ou seguindo islamismo. Nossa, meu Deus, não pode, cara, tem que ser cristão, né? Olha aqui na África, não, a gente tem que ir lá, tem que resgatar os negros, né? A gente tem que resgatar os gentios lá, os indígenas brasileiros, tem que resgatar esses caras, mano, não pode. Então era uma obra que você podia ficar deitado lá, né, no chão da igreja e ficar o dia inteiro olhando para ela, mano, e entendendo várias coisas que o autor quis passar. E, de novo, cara, olha como que essa obra, ela brinca com os teus sentimentos, mano. Pô, cara, é êxtase, mano, na veia, mano. É uma descarga de redenção, é uma descarga de alegria, uma descarga de banheiro. Nossa, que piada tosca, né? Ainda bem que ninguém chegou nessa parte do vídeo aqui pra poder zoar depois, né? Mas enfim, é isso, mano, sabe? É uma descarga, é sentimento, cara, é na veia. E te coloca naquela situação de, e aí? Qual vai ser a sua postura? Você acha que isso aqui tá errado? Obviamente, né? Que a resposta seria não, né, mano? Convenceria todo mundo. Certo? Ó, o destaque que eu dei aqui, ó. Tá vendo? Você tem um índio bravo, né, mano? Tipo, um índio com um perfil europeu, né, mano? Também, né, galera? 1600 e pouco, né, mano? O mundo era outro. Não era assim, tipo, eu vou ali na América ver como é que é um índio pra poder pintar, beleza? Não é assim que funciona, né? Mas, cara, tá aqui o índio, né, com a lança ameaçando os caras que foram lá, e você já fala, mano, é perigoso. Então só os jesuítas mesmo para ir lá, mano. Um anjo fugindo, tipo, nossa, mano, alguém tem que ir lá resgatar esses caras aqui. Olha a fera, né, mano, a onça, né, que representava aqui. E tem aqui a arara vermelha, né, mano, a representação aqui da nossa fauna, né, cara, que show, né. Então, olha só a dimensão que era essa obra de arte. Então ela também já te chamava pra sua responsa, né, mano? E aí, brother, você tem que evangelizar, mano. Tem que ir lá buscar os caras. Tem gente pra você buscar pelo mundão aí, tá? Então, assim, só pra você entender, pra gente fechar, né, esse raciocínio aqui, a arte do barroco, que vem desse movimento aí de ser a arte que vai convencer, que vai tocar o coração, a alma das pessoas, ela começa, né, na Itália, né? E aí, né, com os jesuítas, né, no contexto das navegações, tudo isso se espalha aí pelo mundão, onde a Igreja Católica pudesse conquistar novos fiéis, tá? E vai desembarcar em lugares que nem o Brasil, né, o nosso território, tá? E aí vai ter a primeira influência ali no litoral, né? Então você pensa Rio de Janeiro, Bahia, né? São lugares que vão ter o primeiro contato com o barroco, e depois, cara, essa arte ela vai mais pro interior, né, cara? Por exemplo, lugares que nem Ouro Preto, que na época se chamava Vila Rica, aonde tinha colonização, aonde tinham portugueses, ali tinham jesuítas, ali tinha, né, a catequese, ali você tinha um esforço ferrado de trazer as pessoas ou de manter elas no catolicismo, tá? E a arte cumpria esses dois papéis. Né? Então ela podia convencer alguém a ser, né? Ou podia convencer alguém a permanecer, tá? E aí eu quero dar uma passada aqui com vocês um pouco sobre, né,
o barroco brasileiro, né? Eu mostrei algumas obras aqui europeias aqui, então é legal a gente dar uma olhada. Eu gosto muito de falar de Ouro Preto, porque Ouro Preto tem mais igreja do que gente lá, você sabia? Nossa, que zoeira. Ó, se tiver alguém de Ouro Preto vendo este vídeo, galera, brincadeira, tá? Eu amo Ouro Preto, já fui 2 vezes aí, quero ir mais vezes ainda, porque é uma cidade maravilhosa, que eu amo de coração, tá? Mas enfim, aqui ó, a Igreja Nossa Senhora da Conceição. Ali, turma, ali está sepultado nada mais, nada menos do que um dos maiores nomes do barroco brasileiro, cara, o Aleijadinho, tá? Aí a gente deve estar pensando assim, ah, professor, esse cara aí é um europeu, veio lá tal para produzir arte barroca aqui? Não, só para vocês terem uma ideia como é que funcionou. Quem são os caras que vão trazer a arte barroca para o Brasil? Na maioria eram jesuítas. Pô, professor jesuíta, mano, os caras eram top, mano. Os caras eram estudados, os caras eram organizados. Não pensa que os caras eram qualquer um, não. Os jesuítas, os caras eram, mano, hardcore. Então esses caras vão começar a formar uma primeira geração de artistas aqui no Brasil, tá? O Aleijadinho, ele faz parte disso, né? Ele não era da primeira geração, tá? Ele cresceu, né? O pai dele já era, né, já trabalhava já com esculturas em igreja, então ele cresceu vendo arte barroca e ele foi um cara que achou o caminho dele e se destacou no meio de tudo isso, tá? E ele é considerado um dos maiores nomes da arte barroca no Brasil, tá? E essa igreja lá em Ouro Preto é onde está, né, onde o corpo dele foi sepultado. E esse é o interior da igreja. Olha só como que essa arte barroca, mesmo aqui no nosso território, ela não mantém aquela essência, né, de criar um êxtase. Cara, você entra numa igreja dessa, é ouro para tudo quanto é lado. Mano, você tem os santos, você tem os anjos no teto, você tem todo um ambiente. Olha essa nave central toda iluminada. Você tem todo um ambiente preparado, cenográfico, ambiente... eu não vou usar essa expressão, né? Um ambiente cenográfico preparado para te impactar, para você entrar e você falar, mano, eu tô no céu, saca? Para te lembrar do que é o céu, meu chapa, para você se reafirmar como membro, né, cristão. Então, essa é a sacada, tá? Essa era a ideia do barroco. É claro que, quando a gente fala de Brasil, né, a gente vê que a arte barroca ela já tem uma adaptação ao nosso território, já não é 100% aquilo que veio da Europa, principalmente porque os materiais, né, não tinham como os caras ficarem esperando os materiais virem da Europa para cá para poder produzir escultura, né? Então muitas esculturas aqui são de madeira, são de cedro, né, lá era o mármore, mas mesmo tendo essa mudança, a essência da arte é a mesma. Tá? E é claro que eu vou mostrar outros exemplos aqui de como que a arte barroca ela se mesclou, né, à nossa tradição, ao nosso território. Tá? Esse exemplo aqui eu acho muito interessante, eu gosto muito dele, né, de falar da igreja da Nossa Senhora do Rosário. Tá? Essa igreja aqui, turma, ela é reconhecida pela quantidade de ouro e prata que tem no seu interior, mano, tá? Ouro e prata. E o que estava por trás disso, dessa ideia do ouro, da prata, da riqueza, da opulência? 2 coisas. Primeiro, mostrar que a igreja católica tinha poder pra caramba, mano, sabe? A gente tem ouro, a gente tem prata, nós somos poderosos, mano, então é nós, né? E a segunda ideia é contribuir com essa ideia do brilho, da luz, do êxtase, da redenção, do amor divino, sabe? Da energia espiritual, para que a pessoa, né, reafirmasse a fé dela todas as vezes que ela pisasse dentro de uma igreja. É por isso que as igrejas protestantes também vão seguir um outro caminho. A igreja protestante vai olhar para tudo isso e vai falar, mano, isso não tem nada a ver com Deus, brother. Isso aí cria distração, isso está falando do poder da igreja, isso está falando do poder de pessoas, isso é uma coisa totalmente mundana. Então, você entra numa igreja protestante, cara, é parede, né, e o pastor lá em cima. Não tem cruz, não tem dourado, não tem nada disso, né? Então, já cria essa diferença aí, tá? E quando eu encerro a minha aula com uma das obras, né, do Aleijadinho, uma das obras mais famosas dele, é o Cristo, né? E olha só que interessante o traço que ele dá, a maneira como ele recorta a madeira, né, a expressividade que ele dá para os personagens, os detalhes, né, o olhar,
Mano, desculpa. Tudo isso compõe um quadro, compõe uma cena. Esse quadro e essa cena tem esse objetivo de te atingir, de te pegar, de fazer você pensar, de querer trazer você para o lado do cristianismo. Tá? E eu quero mostrar uma outra coisa aqui para vocês, de um outro representante muito forte, mano, né, do Barroco Mineiro. Tá? Esse aqui é o Mestre Ataíde. Tá? Olha o que esse cara pintou no teto da igreja, tá? Deixa eu só conferir aqui para não falar besteira para vocês, tá? Isso mesmo, ó, teto da igreja de São Francisco, certo? Olha que coisa louca, mano. Você entrava nessa igreja e você tinha ali um choque, mano, né? Você olhava, você viu o céu. Só que sabe o que eu acho mais fantástico nessa obra dele? É a maneira como ele retratou a Nossa Senhora com traços de negro, mano. Olha que fantástico isso, cara. Os anjos também são negros, né, cara? Então, é uma particularidade daqui, do nosso território. Nós tínhamos uma população muito grande de escravizados, né? Então, retratar Nossa Senhora, representar os anjos como negros, era falar da nossa sociedade. Então, o cara ele achou ali uma maneira ali de retratar a sociedade brasileira na pintura dele, mano, na época. Olha que show, que genial. Né, nessa obra barroca, né, daí dentro de uma igreja, né, que tinha uma finalidade muito grande, que era manter todos os fiéis na linha, aí, todo mundo dentro da igreja católica, né? Bom, turma, era isso que eu queria falar para vocês, certo? Agora sim a nossa aula encerra de verdade. Essa aula ficou muito longa, mas ficou muito boa para você que está aí na busca do conhecimento, meu amigo. Beleza? Então, muito obrigado para você que ficou até esse momento do vídeo. Um forte abraço para você e até a próxima.